Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Continuamos tratando a respeito do tema geral Bíblia e hoje tentaremos responder a seguinte questão: será que a Bíblia contém erros? Hoje teremos muitas informações a serem dadas, então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. O conteúdo do vídeo de hoje abordará os seguintes temas: o vocabulário de inerrância, as afirmações da Escritura sobre si mesma, o ponto de vista histórico da Igreja cristã, qualificações da inerrância e as recomendações sobre como lidar com textos difíceis na Bíblia. Percebam que é muito assunto. Lógico que eu não vou esgotá-los aqui, mas se você sair hoje aqui, pelo menos tendo uma noção geral sobre inerrância das Escrituras, eu já estou feliz demais. Por que é importante saber a respeito da inerrância? Porque muita gente interpreta esse termo errado. E a intenção da aula de hoje é fazer com que você tenha o conceito de inerrância muito bem claro na sua mente, para que você não seja enganado e nem tropece em alguma coisa relacionada a isso, beleza? Mas claro, vamos dar uma abordada geral em diversos assuntos. Começando pelo vocabulário de inerrância. A partir do Iluminismo, aquele famoso movimento que alguns teóricos dizem que começou ali, o marco inicial foi a Revolução Francesa, em 1789. Então, a partir desse momento, o espírito cético ganhou força, ou seja, o espírito da dúvida. Tudo começou a ser questionado. Não que as críticas não sejam bem-vindas, no sentido de você buscar a verdade. Porém, esse movimento ele também trouxe consequências desastrosas. Nós falaremos disso no decorrer do vídeo. Então, as críticas começaram a ser feitas com base na razão humana da própria pessoa. Então, o que isso quer dizer? A Revolução Francesa ela trouxe o conceito do humanismo, do homem no centro das coisas, da razão como sendo aquela coisa suficiente para resolver todos os problemas do mundo. Em contraposição a esse movimento, que era o questionador, inclusive, das verdades bíblicas, surgiu ou desenvolveu-se um vocabulário para resumir várias afirmações sobre a veracidade da Bíblia. Primeiro vocabulário: inerrante ou inerrância. O que significa isso? O que significa dizer que a Bíblia ela é inerrante? Quer dizer que ela é completamente verdadeira em todas as coisas que os autores bíblicos dizem, sejam em detalhes geográficos, cronológicos ou teológicos. Ou seja, quando você lê na sua Bíblia determinada localidade lá, por exemplo, Josué entrou na Terra Prometida e guerreou contra Jericó. Você pode ter certeza que essas localizações geográficas existem ou existiram e é no local onde o autor bíblico diz que é. Então, eles citam o Egito, eles citam algumas localidades da Ásia Menor no Novo Testamento. Então, você pode crer que isso é certo, isso é verdadeiro. Com relação à cronologia, também, quando a Bíblia dá datas de algumas coisas, você pode ter certeza que isso é verdadeiro. E nos assuntos teológicos, óbvio, quando ela trata de doutrina, ela é totalmente verdadeira. Isso tudo engloba a questão da inerrância das Escrituras. Também temos que levar em conta que nos originais a Escritura não afirma qualquer coisa que seja contrária aos fatos. O que isso quer dizer? Ela não mente. Simples assim. Então, se ela traz um fato, a Assíria invadiu o Reino do Norte, destruiu Samaria. Isso é um fato. E esse fato, ele é verdadeiro. Outro termo para se referir às Sagradas Escrituras é que ela é infalível. Ou podemos usar o termo infalibilidade das Escrituras. E o que significa isso? É dizer que a Bíblia ela é isenta de erro nas questões de teologia e fé. Então vocês percebam que na questão da inerrância, lá também fala que é verdadeiro as questões de teologia. Aqui diz que ela é isenta de erro, não erra nas questões de teologia e fé. E o último termo aqui com relação ao vocabulário de inerrância,
nós podemos dizer que a Bíblia ela é inspirada, ou podemos falar a respeito da inspiração das Sagradas Escrituras. O que significa isso? Deus estava por trás de sua escrita. Se você não assistiu o último vídeo, assista-o. Lá nós falamos a respeito dessa questão de inspiração. Trouxemos alguns conceitos e algumas classificações, e lá nós falamos a respeito da inspiração verbal plenária, que é a linha que nós consideramos mais bíblica. Um movimento importante que surgiu no início do século XX recebeu o nome de neo-ortodoxo ou neo-ortodoxia, movimento teológico ali que surgiu em 1920 e perdurou até 1960, ainda tem algumas ramificações, algumas consequências até hoje, mas o movimento foi forte nesse período. Ele dizia que Deus se revelou, mas humanos falíveis registraram esses atos imperfeitamente. Então, o que vão dizer esses autores neo-ortodoxos? Eles vão dizer que, sim, Deus se revelou, porém, os humanos que escreveram são falíveis, são humanos, são pecadores, e escreveram errado muitas coisas. Isso vem duvidar das Sagradas Escrituras, ou colocar ela em dúvida, colocar a Bíblia em xeque. Dois autores importantes desse movimento é Karl Barth e Emil Brunner. Esse pessoal exerceram e ainda exercem muita influência através das obras que eles escreveram. Por isso, se você qualquer dia ver alguma obra desses dois autores, fiquem com a barba de molho. Eles falam coisas muito interessantes, mas cuidado, porque eles podem escorregar nessa questão da veracidade, da inerrância, da infalibilidade, da inspiração da Bíblia. Então, tomem cuidado com eles. A conclusão que a gente chega desse tópico aqui é a seguinte: se a Bíblia ela é inerrante, se ela é infalível, se ela é inspirada, ela só pode ser confiável, verdadeira e autoritária. Autoritária você entenda aí como autoritativa. Ali há ordens que nós devemos cumprir, há deveres que nós devemos cumprir. Depois de darmos essa passeada aqui pela questão do vocabulário da inerrância, entramos no segundo ponto, que trata das afirmações da Escritura sobre si mesma. Eu disse aqui que a Bíblia ela é inerrante, infalível e inspirada. E você pode se questionar, mas será que a Bíblia fala a respeito disso? E a resposta é sim. A Bíblia ela traz afirmações diretas sobre as Sagradas Escrituras e ela também traz informações que são inferências, que são deduções lógicas. Vocês vão entender conforme eu colocar alguns exemplos aqui. Vamos lá para o primeiro exemplo, que ele vai tratar da completa veracidade das Sagradas Escrituras. O primeiro texto está lá no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Aqui nós vemos claramente a questão da veracidade. Se ele cumpriu, se ele prometeu, ele vai cumprir. Hebreus 1, de 1 a 3, vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então aqui nós vemos lá no Antigo Testamento, no livro de Números, falando a respeito da veracidade da palavra de Deus. Depois nós vemos aqui no Novo Testamento, em Hebreus, quando Deus havia falado de muitas maneiras, essas formas que ele utilizou para falar foram escritas nas Sagradas Escrituras e se cumpriu ali na figura de Jesus Cristo. Então aqui nós temos o primeiro exemplo, que é a questão da completa veracidade da Bíblia. Nós também temos a questão da perfeição das Sagradas Escrituras. Em Salmos 12, 6, vai dizer: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em candinho de barro, depurada 7 vezes. Ele está falando a respeito da perfeição que é a palavra de Deus. E o Salmo 119, se você quiser ler aí na sua casa, ele é muito grande, fala
das Sagradas Escrituras lá, de diversas maneiras, de diversas formas, e inclusive é um salmo muito bonito. Outro exemplo de afirmação sobre a Bíblia que encontramos nas Sagradas Escrituras está lá em 2 Timóteo 3,16. O apóstolo Paulo, dizendo ao seu pupilo Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então ele deixa bem claro que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Outro exemplo. Cada palavra escrita é a palavra exata que Deus tensionou. Isso nós falamos no vídeo passado sobre a inspiração verbal plenária. Então, 2 Pedro 1,21 vai dizer: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui fica muito bem claro essa questão de que a palavra que ali está escrita foi a palavra que Deus queria que ali estivesse. Outro exemplo é sobre a infalibilidade das Escrituras. Você pode encontrar isso no Evangelho de João 10,35, que vai dizer que a Escritura não pode falhar. Se ela não pode falhar, é porque ela é infalível. Outro exemplo, a Bíblia ela é totalmente confiável e autoritária. Hebreus 1, de 1 a 2, vai dizer: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse versículo eu já tinha antecipado anteriormente, mas aqui nós vemos que ela é totalmente confiável e autoritária. Dando continuidade, chegamos no terceiro ponto, o ponto de vista histórico da Igreja cristã. Então, no final do século XIX e no XX, o assunto sobre a veracidade da Escritura resultou em denominações diversas. Então, houve muita discussão a respeito disso, da inerrância das Sagradas Escrituras. Ah, será que tem erro? Será que não tem erro? Esse erro aqui é doutrinário, esse erro aqui é só um erro de copista, tal. Nessas discussões, diversas denominações surgiram. Muitos diziam que a doutrina da inerrância era a criação moderna e não um testemunho histórico da Igreja cristã. Então, muitos desses acusadores da inerrância da Bíblia, eles falavam que esse termo inerrância é coisa nova. Isso não tem nas Sagradas Escrituras, isso não tinha na Igreja primitiva e tal, esse termo inerrância. Só que se nós formos estudar a história da Igreja, a gente vai ver que eles acreditavam sim na inerrância, só não utilizavam esta palavra. Mas o conceito é o que importa. Então, embora a palavra inerrância não esteja na história da Igreja primitiva, medieval e nos tempos da Reforma, o conceito ou a ideia de inerrância é a posição histórica da Igreja em todos os tempos. Afinal, é uma doutrina bíblica, como nós demos aqui diversos exemplos sobre isso. Então, de 1977 a 1988, apoiadores da inerrância, como eu já falei ali, o pessoal ali do século XIX e XX estava brigando com relação a isso. Estava falando que não, a Bíblia contém erro e tal. Então, esse pessoal, apoiadores da inerrância, ou seja, da Bíblia não poder errar, produziram 3 documentos importantes sobre esse assunto, sendo o mais importante a Declaração de Chicago sobre inerrância bíblica, de 1978. Você consegue acessar essa declaração através aí do seu computador, e já fica aqui a dica para que você leia essa declaração. Ela é muito importante, você vai ver lá os argumentos a favor da inerrância das Sagradas Escrituras. Isso é muito legal saber, porque vira e mexe, nós temos alguém atacando a inerrância das Sagradas Escrituras. Inclusive, nós falamos aqui recentemente um assunto sobre isso. Um pastor aí de determinada igreja falando a respeito da atualização das Sagradas Escrituras, de que pecado não é mais a transgressão da lei de Deus. Então, isso aí é um ataque contra a inerrância das Sagradas Escrituras. Porque se a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei de Deus e você fala que não é, você está atacando a inerrância das Sagradas Escrituras. Você está falando que ela precisa ser atualizada porque ela está errada. E nós sabemos que a Bíblia ela é inerrante, infalível e inspirada. Quarto ponto, e talvez o mais polêmico de todos, qualificações da inerrância. Primeiro ponto, a inerrância se aplica apenas aos autógrafos. O que isso quer dizer? A inerrância se aplica aos textos originais das Sagradas Escrituras. Se você está com uma Bíblia na sua mão aí e ela está em português, você não está com os textos originais, você está com cópias. Cópias de textos que também foram cópias de outros textos e assim
por diante. Esse é o ponto mais polêmico que eu vou tratar aqui, mas não se assuste, nós vamos explicar aqui detalhadamente, vamos perder um pouco mais de tempo nessa questão, porque eu acredito que é a mais perigosa, para que nós tenhamos isso aqui muito bem claro na nossa mente. É importante da gente dizer o seguinte, que há erros de transcrição. Então pensem comigo, os textos originais foram escritos, por exemplo, em papiro ou em pele animal, e esses escritos foram transcritos, foram copiados, e foram copiados e foram copiados e assim por diante. Lembrando que na época lá que foi escrita as Sagradas Escrituras, o material que eles utilizavam era altamente gasto e desaparecia rapidamente. Tanto é que hoje nós não temos os originais das Sagradas Escrituras, temos cópias. Então as cópias foram passando. E o que acontecia? Embora essas cópias eram feitas de uma forma muito perfeccionista, alguns erros poderiam ocorrer. Mas é muito importante nós entendermos a natureza desses erros, para que nós não caiamos em ciladas. Então, antes de falarmos disso, vamos dizer que há um vastíssimo número de manuscritos. A Bíblia é o livro mais atestado do mundo, é o livro mais atestado da história. O que isso quer dizer? Se eu te falar, por exemplo, que quem escreveu a Ilíada e a Odisseia foi Homero, aquele antigo escritor grego, provavelmente você não vai duvidar de mim. Você vai falar, Homero escreveu a Ilíada de Homero, né, tal, a Odisseia de Homero, tal. Você não vai colocar isso em dúvida. Ou, por exemplo, se eu falar que determinado livro foi escrito por Platão, ou determinado livro foi escrito por Aristóteles, tal. Provavelmente você não vai ter dúvidas sobre isso. Mas saiba que a Bíblia tem milhares de cópias, porém esses livros que eu acabei de falar têm poucas. Outro detalhe, as cópias da Bíblia são muito próximas dos acontecimentos reais, enquanto esses outros livros que eu falei têm um intervalo às vezes de mais de 100 anos. Isso é um dos detalhes, a gente vai falar mais disso, se eu não estou enganado, no próximo vídeo, a respeito de como é que foi feito esse processo. Mas tenha em mente que há um vasto número de cópias, há um vasto número de manuscritos, e esses manuscritos eles eram feitos detalhadamente, eram muito perfeccionistas os copistas, ou seja, as pessoas que copiavam esses escritos. E o que isso resultou? Resultou na reconstrução dos originais com extrema precisão. Então, os estudiosos vão variar aí entre 95% e 99% de certeza de que as cópias da Bíblia que temos hoje são iguais aos originais. Então, esse é o nível de precisão, 95% a 99% de certeza. Por isso que eu falei, é o livro mais atestado, mais confiável com relação a essas cópias. E a questão mais importante disso tudo é que nenhuma questão doutrinária ela é deixada em dúvida pelas variantes textuais. Então, questões doutrinárias estão preservadíssimas. Você vai ter alguma variação com relação a números algumas vezes, não livro de números, números mesmo, algumas questões com relação a número, que são coisas irrelevantes. Por exemplo, a pessoa estava com um balde de 20 litros na mão, e aí em uma outra cópia vai estar que era de 2 litros. São coisas irrelevantes. E vai ter nessas variações textuais, às vezes coisas como assim, a pessoa estava, lógico, trazendo aqui para os nossos dias, né? A pessoa estava andando ali, indo em direção ao ponto de ônibus carregando uma mala. E outra cópia vai dizer, a pessoa estava indo andando ali para o ponto de ônibus carregando uma mochila. Então vejam, mochila, mala. São sinônimos. Isso são considerados também variantes textuais. Nós falaremos disso mais para frente. Aqui ó, no próximo vídeo, eu tinha esquecido. Mais desse assunto na próxima aula. Então acompanhe aqui o próximo vídeo que nós falaremos a respeito dessa questão. E é bem interessante. Então aqui nós falamos que as qualificações da inerrância, onde que ela se aplica, e a questão aqui, a primeira, foi que ela se aplica aos autógrafos. Outra questão é que a inerrância ela respeita a intenção do autor e as convenções literárias. Ou seja,
Quando o autor escreveu lá literalmente, fez uma afirmação literal, nós temos que interpretar ela como sendo literal. Nós temos que levar em conta a intenção do autor. Então, nós devemos respeitar a intenção do autor. E é aí que está a inerrância. Se você interpretar de uma forma diferente da que o autor quis dizer, aí a inerrância não está nessa interpretação que você fez equivocada, óbvio. Então, a afirmação literal ela tem que ser levada em conta, as figuras de linguagem que o autor original utilizou têm que ser levadas em conta, e as convenções, a forma de falar, a forma de se comunicar na época devem ser levadas em conta, e nisso é aplicada a inerrância. Exemplo, Evangelho de Marcos 1, de 2 a 3, vai dizer o seguinte, percebam que interessante é esse exemplo. O autor diz, conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o teu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Perceba que o autor aqui, que foi João Marcos, do Evangelho de Marcos, ele diz o seguinte, conforme está escrito na profecia de Isaías. E aí, quem for atacar a inerrância das Escrituras vai falar o seguinte, mas ele usou outro texto, teve outro profeta que falou isso aí. E aí a gente tem a resposta para isso. Em Êxodo 23:20 vai dizer, eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Percebam que eu sublinhei a parte mais importante ali. Eis que eu envio um anjo. Isaías 43. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Em Malaquias 3:1 vai dizer, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Percebam, se a gente vai escrever um trabalho hoje, no século XXI, e a gente vai fazer referências bibliográficas, nós teríamos que fazer referências bibliográficas a Êxodo, a Isaías e a Malaquias. Porém, a época que foi escrito o Evangelho de Marcos, lá era diferente, a convenção era outra. Se você fosse citar mais de um profeta, você citaria apenas um, que foi o que ele fez. Então, está dito na profecia de Isaías, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, poderia essa profecia estar em outros escritos também, mas ele cita apenas um profeta. Isso era totalmente normal naquela época. Para hoje, como eu falei, já não seria, mas nós temos que respeitar o momento lá que foi escrita a escritura. A inerrância está nessa questão, nas convenções, como eu tinha falado anteriormente. Outra qualificação da inerrância, ponto 3, é que os autores dos evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles evangelhos que são muito parecidos, Mateus, Marcos, Lucas, não tensionavam, ou seja, não tinham a intenção de oferecer um relato cronológico exato do ministério de Jesus. Muita gente vai atacar esses evangelhos, esses três principalmente, porque eles são muito semelhantes, dizendo que há problemas de cronologia entre eles. Um está falando que Jesus fez tal coisa primeiro e o outro está falando que ele fez isso lá na frente, está lá no final do livro, por exemplo, alguma coisa assim. Isso não invalida a questão, porque os evangelhos sinóticos e também o evangelho de João, eles não são colocados em ordem cronológica. Geralmente eles são organizados de maneira tópica. Então, determinado assunto, daí está lá os ensinos de Jesus e algum relato sobre a experiência de Jesus. Outro assunto, tal, e assim por diante. Está separado de maneira tópica, e isso tem que ser levado em conta. Um exemplo muito legal aqui nós encontramos entre os dois evangelhos, Lucas e Mateus. Perceba uma coisa, lá há uma ordem diferente quando os evangelistas vão falar a respeito da tentação de Jesus. Então, em Lucas 4, de 1 a 13, a ênfase ali é dada ao templo. Já em Mateus, de capítulo 4, versículos de 1 a 11, o foco ali é dado ao monte. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas agora você vai perceber. Lógico que eu não vou ler todos os versículos, estão aí, qualquer coisa você lê aí na sua casa. Mas em Mateus vai estar escrito assim, lá no final, a última tentação. Levou ainda o diabo a um monte, levou quem? Jesus, né? A um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Em Lucas vai estar assim, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo.
Então estão invertidas as tentações. Por quê? Mateus, ele escreveu o Evangelho de Mateus aos judeus. E a importância do monte para os judeus era muito grande. Já Lucas, ele escreveu para Teófilo, ao que tudo indica, em Antioquia. Então, o destinatário do evangelho era outro. Então, o ponto dele foi o templo. E isso deve ser levado em conta na hora que estamos falando a respeito da inerrância e também um pouco a respeito de interpretação da Bíblia. Nós temos que levar em conta o que o autor quis enfatizar. Então, quando Mateus enfatiza o monte, ele está querendo dar ênfase ao monte. Para o judeu é um sinal muito grande essa questão do monte. E para Lucas, o foco era o templo. Isso não afeta a questão da inerrância. É verdade da mesma maneira. E é importante a gente entender isso porque parte da interpretação fiel das Escrituras consiste em respeitar as ênfases e os propósitos individuais dos diferentes autores e permitir fielmente que essas ênfases originais se manifestem em nosso ensino e pregação. Se eu for escrever uma carta para você e eu for escrever essa mesma carta para um amigo meu lá de Portugal, provavelmente o foco será diferente. O ponto que eu vou tratar é diferente, mesmo se eu estiver relatando um fato. Então, eu fui demitido do meu emprego. Para uma pessoa eu vou falar de determinada maneira, para outra pode ser que eu conte a mesma verdade enfocando outra questão que eu queira que a pessoa se atente ali. Então, até nós fazemos isso. Os autores bíblicos não vão ser diferentes. Então vamos deixar isso muito bem claro na nossa cabeça e saber que isso não afeta em nada a questão da inerrância das Escrituras. Isso não é uma disparidade, não é nenhum erro, nem nada disso. Outra qualificação da inerrância. A inerrância, ela admite relatos parciais, paráfrases e resumos. Os autores, eles podem omitir certos detalhes ou enfatizar outros pontos. Isso fica a cargo do autor, é muito parecido com o que nós falamos anteriormente. Então ele pode fazer isso, não afeta em nada a questão da inerrância. As narrativas, a gente tem que deixar bem claro isso, elas não são isentas. Os autores bíblicos, eles estão narrando um fato, mas o objetivo deles é bem claro, eles querem mostrar determinado ponto como foco principal. E é importante isso, e é interessante nós observarmos isso, e temos que observar isso. Por isso, afinal, nós temos 4 evangelhos. E os 4 evangelhos tratam do ministério de Jesus Cristo, e cada um dos evangelhos, eles focam em determinado aspecto. Então, o evangelho de João, ele relata mais do ministério de Jesus em Jerusalém, enquanto Mateus, Marcos e Lucas focalizam o ministério itinerante de Jesus na Galileia. E dentro de cada um desses evangelhos você vai ver certos pontos recebendo mais destaque e outros não. Mais uma qualificação da inerrância. Ela admite linguagem fenomenológica. Uai, que palavrão é esse? É mais simples do que o nome. É a descrição de fenômenos como são observados e experimentados. O que é isso? Salmo 19,6 vai dizer que o sol percorrendo o seu caminho, ou seja, o sol percorrendo o céu desde o nascimento até ele se pôr lá no horizonte. Tem gente que vai querer falar que as escrituras estão erradas porque elas não usam linguagem científica. É óbvio que não. A Bíblia foi escrita para que nós entendêssemos o que estava escrita. Então, ela usar linguagem fenomenológica não afeta em nada a inerrância das Escrituras. Quando ela falou que o sol percorrendo o seu caminho, isso não muda. As pessoas entendem o que está sendo dito ali. Não que a Bíblia esteja dizendo que é o sol que gira em torno da terra. Até hoje nós fazemos isso. Até hoje você fala, nossa, que lindo pôr do sol, sabendo que o sol não se põe, é a terra que gira em torno dele. Mas a gente usa isso e fica muito entendível. Então isso deve ser levado em conta também. Então isso não afeta em nada a questão da inerrância das Escrituras. Mais um ponto da qualificação da inerrância. A inerrância, ela admite o relato de uma fala sem o endosso da veracidade dessa fala, ou a implicação de que tudo mais dito por essa pessoa seja verdadeiro. O que isso significa? A Bíblia tem coisas escritas que ela mesma diz que é mentira. Como assim? Salmo 14:1 vai dizer:
Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Aí você lê ali, marinheiro de primeira viagem, não há Deus. E a Bíblia está falando que não há Deus. Ela coloca textos ali que ela claramente não concorda ou deixa claro que aquilo ali é mentira. Mas por quê? Faz parte do relato. É igual quando você vê reis de Israel sacrificando o próprio filho. Lá está escrito o relato histórico, mas não quer dizer que a Bíblia está falando para você fazer a mesma coisa. Então temos que levar isso em conta. Ela admite o relato sem o endosso da veracidade desse relato. E também as citações, principalmente no Novo Testamento, de filósofos. Paulo fez uma citação de Epimênides e Arato, que eram filósofos gregos, quando ele estava pregando lá no Areópago. Isso você pode encontrar em Atos 17, 28. E ele diz assim, Paulo: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então Paulo citou poetas, filósofos gregos, mas isso não quer dizer que ele está endossando toda a obra desse filósofo. Então ele citou lá Epimênides, mas ele não está dizendo que toda a obra de Epimênides está correta. Então ele pegou o trecho, aquele trecho que ele utilizou, isso sim é correto. Isso sim, Paulo colocou nas Escrituras, faz parte das Escrituras, é inerrante e é inspirado. Que isso fique bem claro. Sétimo ponto e penúltimo. Não significa a questão da inerrância que a Bíblia traz informação definitiva ou exaustiva sobre todos os assuntos. A Bíblia ela tem o seu propósito. O propósito dela não é se pegar a detalhes do cotidiano e nem qualquer besteira. Ela tem o foco principal dela. Isso tem que ser levado em conta. Então não devemos forçar a Bíblia a dizer mais do que ela diz. Querer ficar tirando coisas que não estão ali. Muita gente quer utilizar isso para reforçar o seu próprio argumento. E fala assim, não, mas o meu pensamento está aqui na Bíblia. E querer se garantir nisso. Então um exemplo interessante é que na Bíblia não há receita de bolo. Você não vai encontrar lá como é que faz um bolo de chocolate na Bíblia. Mas há princípios a serem observados. Por exemplo, lá em Colossenses 3,17 vai dizer, fazei tudo para a glória de Deus. Em Provérbios 23,2 vai falar para termos cuidado com a glutonaria. Então tem princípios que devem ser observados. A Bíblia não vai dizer em quanto tempo você vai ter que trocar o óleo do seu carro, ou qual que é a calibragem perfeita do pneu do seu veículo. Não vai falar se você tem que trabalhar num serviço na rua ou no escritório. Ela não vai se atentar a esses detalhes, mas os princípios estão ali sempre permeando as Sagradas Escrituras. E o último ponto aqui da qualificação da inerrância é que a inerrância ela não é invalidada por ortografia ou gramática coloquial ou não padrão. O que isso significa? Há afirmações da Bíblia no original, então se você não consegue ler os originais em hebraico, aramaico e grego, provavelmente você não vai perceber essa questão, porque nas traduções isso foi arrumado, lógico. Mas há afirmações na Bíblia, no original, que são agramaticais, conforme os padrões da época, mas isso não invalida a verdade. O que isso significa? Trazendo para os dias de hoje, é como se eu dissesse o seguinte: eu não saber onde ficar meu hotel. Então, para os padrões da língua portuguesa culta de hoje, isso que eu acabei de falar é agramatical, é um equívoco da convenção da língua. Isso não invalida a verdade. Qual é a verdade aqui da minha frase? Eu não saber onde ficar meu hotel. A verdade é que eu não sei onde fica meu hotel. O que isso quer dizer com relação à Bíblia? É que nos originais, mesmo que tenham algumas passagens dessa forma, isso não invalida a inerrância e isso não é sinônimo de que aquilo é falso ou é uma mentira. Temos que lembrar que a Bíblia foi escrita por diversos autores, mais de 40, e alguns eram simples, alguns eram cultos e estudados. E lógico, a característica de cada um era colocada ali, era transmitida na hora de escrever o texto bíblico. Agora entramos no último tópico, que é como lidar com textos difíceis da Escritura. Aqui vamos dar só uma pincelada, porque nós falaremos mais detalhadamente sobre isso nos próximos vídeos. Primeiro, esteja certo de que está interagindo com os textos reais. Então, quando você pegar a sua Bíblia aí na sua casa, mesmo tendo falado a respeito da questão
das cópias e tudo mais, alguns problemas, alguns erros de copista, algumas variantes textuais, esteja certo de que o texto que você está interagindo ali, ele é real, ele é verdadeiro, ele é infalível, ele é inerrante. Aproxime-se do texto com confiança e não como um cético. Se você for ler não só a Bíblia, qualquer livro, se você pegar qualquer livro para ler e você já chegar na desconfiança, você não vai aproveitar nada daquele livro. Você tem que chegar, eu não gosto de usar esse jargão, mas você tem que chegar de mente aberta para ler o livro ou ler as escrituras. Não chegue duvidando, porque aí você já vai estar com aquele preconceito, aquele pressuposto preconceituoso, que isso vai te causar uma barreira para você entender o que está escrito ali, se você ficar duvidando de cada uma das palavras e tudo mais. Não faça isso. Chegue com confiança para ler as escrituras. Ore sobre um texto difícil. Muita gente fala que ler a Bíblia é tranquila, a Bíblia é clara e tudo mais. Sim, tem coisas que são muito claras, principalmente as principais com relação à salvação. Agora tem muita coisa na Bíblia que é difícil. Tem textos muito difíceis. Se até o apóstolo Pedro falava que o apóstolo Paulo escrevia coisas difíceis de entender, imagina eu aqui, hoje, no século XXI. Então, ore sobre um texto que você está tendo dificuldade. Tenha em mente as qualificações da inerrância, o que eu falei anteriormente, quando estiver lidando com textos difíceis. Dê uma voltinha ali, fique vendo a questão das qualificações da inerrância, o que é inerrância, o que abrange a inerrância, onde ela se aplica, onde ela não se aplica, isso é importante. Procure conselho com pessoas ou livros. Pessoas, pode ser um pastor, pode ser um crente mais maduro na fé, pessoa que já está há anos ali com sua vida de crente fiel, essa pessoa pode te auxiliar a interpretar determinado texto. E também livros. Procure livros de interpretação bíblica, textos que comentem determinado livro bíblico. Isso vai te ajudar, vai facilitar o seu entendimento, principalmente dessa questão das passagens mais difíceis. E por fim, disponha-se a separar um texto para consideração posterior, em vez de forçá-lo à harmonização. Resumindo, se você está lendo um texto e ele é muito difícil, aguarde. Prossiga na sua leitura. Às vezes, posteriormente, você vai achar um texto que jogue luz naquele que você não tinha entendido anteriormente. Além disso, com o tempo de estudo das Sagradas Escrituras e com o tempo você vai amadurecendo na fé, você vai aprendendo cada vez mais, você vai acumulando conhecimento e às vezes uma coisa que você não entendeu hoje, daqui a um mês você entende, daqui a um ano você entende, daqui a 10 anos você entende. Então não fique preocupado com isso. Não, barrou ali, o texto é muito difícil, eu empaquei aqui, desanima, não quer mais ler a Bíblia ou algo do tipo. Não. Suspenda ali o assunto, pode ficar refletindo a respeito dele, mas prossiga, continue nos estudos, que às vezes lá para frente você vai acabar entendendo. Algumas reflexões e aplicações práticas aqui para você ficar refletindo aí durante essa semana. Primeira questão, alguém já o confrontou dizendo que a Bíblia não é verdadeira? Alguém já chegou para você e falou assim, isso aí foi escrito por homens, isso aí está cheio de erro, isso aí está cheio de confusão, de contradição. Segunda questão, qual é o texto mais incompreensível da Bíblia para você? Você tem algum texto assim que você não entende de jeito nenhum? Terceira questão, se alguém lhe dissesse que não acredita na Bíblia porque ela é cheia de erros, como você responderia? E por último, você já conheceu um ímpio inerrantista? O que a Bíblia diz sobre isso? O que é um ímpio inerrantista? É aquela pessoa que vive uma vida devassa e pecadora, mas mesmo assim ele diz que a Bíblia ela é inerrante. Aquela pessoa que diz que crê na Bíblia, que ela é sua regra de fé e prática e tudo mais, mas tem uma vida toda ímpia. Então você já conheceu alguém assim? E se sim, o que a Bíblia diz sobre isso? Reflita durante essa semana sobre isso e com isso eu encerro o vídeo de hoje. Porventura, se ficou alguma dúvida, mande nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida e uma excelente semana. Até mais!